A gente vai trabalhar durante as segundas-feiras, até o mês de setembro, mais ou menos, a parte da termodinâmica, tá? Não é difícil, também não é muito fácil não. Então, primeiro a gente tem que ter bem fixo na nossa cabeça as definições básicas, tá? Porque termodinâmica é a parte que envolve as relações da matéria com calor, com temperatura, com energia térmica, que é uma parte da física, né? É, qual que é a diferença da termodinâmica, por exemplo, para mecânica? Mecânica, que é aquela parte da cinemática, lei de Newton, né, que a gente vai ver também, que você vê lá, somatório das forças iguais a zero, você analisa as condições de equilíbrio de um corpo, ou dois corpos no máximo e tal. Você está trabalhando com poucos corpos. Você vai analisar dois, três, no máximo quatro corpos ao mesmo tempo. Mas quando a gente vai para o mundo microscópico, né, a quantidade de corpos aumenta demais. Então eu posso analisar as condições de equilíbrio aqui da minha caneca. Está aqui, ó. Mas a partir do momento que eu olho microscopicamente para essa caneca, eu passo a ter milhões, zilhões, bilhões de átomos. E esses átomos estão em constante movimento o tempo todo. Tá? A energia térmica ela está associada à quantidade, a essa movimentação de corpos, né, de átomos dentro de um corpo. Então, assim, se você olha para a estrutura atômica, né, de um corpo, você não vai ver um, dois ou três corpos, você vai ver vários corpos, né? Então, olha que bacana essa noticiazinha aqui, ó, que saiu. Quer ver? Eu lembro dela aqui. Olha que legal. Cientistas captam imagem de dois átomos vibrando dentro de uma molécula. Pela primeira vez na história, cientistas conseguiram capturar foto de dois átomos vibrando dentro de uma molécula. O feito representa um passo importante, né? Então você vai vendo aqui, você tem o átomo não é uma bolinha, né? O átomo ele é como se fosse uma partícula vibrando, mas não é uma bolinha mesmo. Tá? Você pode ver aqui, ó, imagem de átomos. Eles capturaram aqui, ó. Não foi mais recente. Imagem de átomos. Nove imagens. Foi agora há pouco. Aqui, ó, 14 de julho. Cientistas tiram a melhor foto de átomos até o momento com a ajuda de algoritmos. Olha só o que é um átomo, né? Essa é uma imagem de um átomo, olha só, não é uma bolinha e tal. Você pode ver que isso aqui, por exemplo, é uma molécula. E esse átomo, você pode ver que isso aqui não é uma luz que ele emite, é porque ele está oscilando, ele está vibrando o tempo todo. Então, dentro da matéria, né, você nunca vai encontrar o átomo parado, tá? Você vai encontrar o átomo sempre vibrando o tempo todo. E é essa vibração, é a essa vibração que nós associamos uma energia chamada energia térmica, tá? Energia é uma coisa, galera, que a gente não consegue muito bem definir o que é. Mas a gente sabe que no nosso universo existem duas coisas: existe energia e existe matéria. Matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço, matéria é aquilo que tem volume, é aquilo que tem temperatura, né, é aquilo que tem densidade. E para que a matéria exista, ela tem que estar vibrando. E para ela vibrar, ela precisa de energia. Tá? Então, a energia térmica é a energia associada à vibração dos átomos que compõem um corpo. Tá? Então, a energia associada às vibrações dos átomos que compõem um corpo. Uma vez perguntaram ao Carl Sagan, que é um dos cientistas, um dos divulgadores científicos mais famosos, os átomos que compõem o. Qual era a ideia, né,
que ele guardaria numa cápsula do tempo, caso a humanidade passasse por um desastre e tal. Tipo Mad Max, né? Associado às vibrações que compõem o corpo. Ele falou assim, ó, com certeza a ideia mais revolucionária que a gente teve até hoje foi a ideia dos átomos. Então eu acho que assim, para deixar guardado é você falar que todos os corpos eles são compostos de vários átomos, de pequenas partículas que estão em constante vibração. Isso demorou muito, né? Se você pensar bem, a ciência ela desenvolveu muito a partir do momento que a gente começou a entender a estrutura da matéria, né? Como que a matéria fica unida. Tá, estava com problema. Agora funcionou aí, Raira, o áudio? Tá de boa? Então, olha, beleza. Então, ela é associada às vibrações dos átomos que compõem um corpo, mas não é só a essa vibração, porque se você pensar bem, né, corpos maiores, essa energia ela não é associada só a uma coisa. Ela é associada à quantidade de partículas também, né, que compõem aquele corpo. Então, você pode pensar na vibração, mas você tem que pensar que um corpo grande também vai possuir muita energia térmica. Então, essa energia térmica ela depende da vibração em si, né? Quanto mais vibrantes estiverem as partículas de um corpo, mais energia. Então, ela está associada à vibração, mas ela também está associada à massa de um corpo. Né? Você tem que combinar as duas coisas. Se eu quero ter muita energia térmica, eu tenho que ter uma massa grande e eu tenho que ter uma vibração grande. Se eu tiver muita vibração e uma massa pequena, a quantidade de energia que eu vou ter ali é baixa. Agora, a energia está associada a essas duas coisas ao mesmo tempo. Já a temperatura, ela está associada somente à vibração do corpo. Então, olha só, quando eu falo em energia térmica, eu estou falando assim, ó, um corpo de massa grande, mesmo que esteja com as partículas pouco vibrando, tem muita energia. Né? Se você pensar assim, uma nuvem de poeira no meio do espaço sideral, tem nuvens que são gigantescas, tá? Tem nuvens de poeira que são muito maiores que o sistema solar. Essas nuvens são frias, elas estão a menos 200 e tantos graus Celsius, quase próximo do zero absoluto. Mas a quantidade de partícula dentro dessa nuvem é tão grande que ali você tem muita energia acumulada ainda. E à medida que essa nuvem vai contraindo, ela vai esquentando, tá? Por gravidade, por colisão de partículas e tal. E aí dá origem a estrelas, dá origem a planetas e tal. Então a energia térmica ela está associada à vibração e à massa. Eu dependo das duas coisas. A temperatura não. A temperatura é uma grandeza que vai mostrar para a gente se as partículas de um corpo estão muito agitadas ou pouco agitadas. Então a temperatura ela reflete o grau médio de agitação das partículas de um corpo. Então não pode confundir temperatura com energia térmica não. O grau médio da agitação das partículas de um corpo. Tipo assim, se eu acabei de tomar um cafezinho aqui, esse café estava lá a 60 graus Celsius. Né? Isso é uma temperatura, isso reflete o grau médio da agitação das partículas de um corpo. Eu falo assim, então, se está a 60 graus Celsius, tem muita energia térmica, depende, comparado aqui. Elas estão muito agitadas. Mas será que tem muita energia térmica se eu comparar com um iceberg? Né? Então você pensa só, se eu pegar uma xícara de café, que é uma coisa quente, né? Café frio ninguém merece. Você pega lá uma xícara de café que você acabou de passar, assim. Ó, tá aqui. Acabou de passar a xicrinha de café. Ela tem lá, vamos pensar num café expresso. Café expresso tem tipo 50 ml, gente. É muito pouco, né? Mas 50 ml. Aí
Você acabou de passar isso aí, deve estar por volta de uns 80 graus Celsius. Tá quente. Se não soprar, se não tomar devagarinho, se não puxar, né? Fazendo aquele barulhinho, você vai queimar a língua. Tá? Quer dizer que as partículas aqui dentro do café, da xicrinha de café, estão mais ou menos agitadas e isso gera uma temperatura de 80 graus Celsius. Agora, se eu olho para um iceberg, né? Essa imagem aqui é massa demais, ó. Olha só essa imagem de um iceberg. Que legal, né? Dá para você ver aqui o topo do iceberg e aqui a parte que está de baixo, que é sempre bem maior, né? A parte de baixo do iceberg é sempre maior que a parte de cima. 10% do iceberg está de cima e 90% é de baixo, sempre, né? Por causa da densidade do gelo. O iceberg, ele está a 0 graus Celsius. Ele é água doce congelada. Ele não é, embora o iceberg seja no mar, tá? Ele não é feito de água salgada, ele é feito de água doce. É neve que vai acumulando, gelinho que vai formando e tal. Você forma essas estruturas gigantescas aqui. Aí eu falo assim, bom, com certeza as partículas que compõem o iceberg, já que a temperatura é de 0 graus Celsius, estão menos agitadas que a xícara de café. Mas a quantidade de energia presente no iceberg, mesmo com partículas a 0 graus Celsius, é bem maior. Tá? Então aqui, ó, se eu comparar energia térmica, eu sei que a xícara de café tem uma temperatura maior do que o iceberg. Isso eu sei. Vou colocar mais embaixo aqui. Então, a temperatura, que a gente vai chamar de T do café, é maior que a temperatura do iceberg. Mas a energia, chamar E de energia, contida na xicrinha do café, é muito menor do que a energia contida no iceberg. Porque não envolve só a temperatura, envolve também a massa da substância. 2 sinais de menores em sequência, igual eu coloquei aqui, significa muito menor, tá? Isso existe, não é invenção minha não. Então, muito maior ou muito menor, você coloca 2 sinais. Então, a energia no café é muito menor que a energia térmica contida no iceberg, tá? Então, existe essa diferençazinha aí. Agora, presta atenção. Temperatura é uma grandeza do corpo. Ninguém dá temperatura, ninguém perde temperatura. Não é isso. Temperatura é uma coisa que você mede, é uma medida do corpo. Tá? Você não transfere temperatura de um corpo para outro, você não perde temperatura. O que você pode fazer é transferir energia térmica de um corpo para outro. Tá? Então vamos começar para falar de calor, a gente vai falar assim, ó, ninguém dá ou perde temperatura. Muita gente confunde isso. Somente energia térmica. O que você pode dar ou receber é energia. No caso aqui, energia térmica. Quando você dá energia ou recebe, por causa de uma diferença de temperatura, aí a gente chama isso de calor. Tá? O calor é o seguinte, ele é causado por uma diferença de temperatura entre dois corpos. Não é diferença de energia, cuidado para não confundir. Toda vez que você tiver dois corpos com temperaturas diferentes, a energia térmica naturalmente sai do corpo mais quente e caminha para o corpo mais frio. É um processo natural. Você não tem que forçar, então. Se não tiver diferença de temperatura, esse fluxo de energia não acontece. Tá? Então, isso a gente chama de calor. Calor é o fluxo natural de energia térmica. Então, olha só.
Transferir calor, eu não gosto. Tem autor que fala, tá? Mas eu não gosto desse termo, não, porque o calor é a maneira de transferir alguma coisa. Calor é um modo de transferência de energia térmica. Então, transferir. Pode falar, não está errado, não. Tanto é que tem autores que falam isso. Mas eu acho que transferir calor é tipo um pleonasmo, porque calor já é um fluxo de energia térmica. Então, transferir um fluxo vira meio que pleonasmo. Isso mesmo, calor é energia em trânsito. É uma maneira de transferir. Mas o problema de falar calor é energia em trânsito também, Guilherme, é porque a energia não transita só na forma de calor, não. Energia transita de um corpo para outro na forma de trabalho também, né? São duas formas. Tá? Então, o calor é o fluxo natural de energia térmica do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, eu preciso ter temperaturas diferentes para ter calor. Tá? É uma forma que a natureza encontrou de transferir energia térmica de um corpo para outro. Tá? Então, calor é o quê? É um fluxo de energia térmica. De onde para onde? Do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Eu preciso forçar? Não, é natural. Basta eu ter dois corpos com temperaturas diferentes para eu ter calor, para eu ter um fluxo de energia térmica. Tá? O calor acontece até que as temperaturas se igualem. E nesse momento, a gente chama de equilíbrio térmico, né? Nossa, tô ruim demais. Equilíbrio térmico. Ok? Então, não é infinito também, né? A tendência é que tudo que troque energia térmica, né? Que, igual a Raira falou, alguns autores falam que troquem calor, a tendência é que tudo chegue no equilíbrio térmico, tudo chegue na mesma temperatura. Por quê? Pensa só. O corpo mais quente, ele vai dar calor para o corpo mais frio. Vai dar calor para o corpo com menor temperatura. À medida que ele vai perdendo energia, à medida que ele vai cedendo calor para o corpo mais frio, a temperatura dele vai diminuindo. Ele perde energia, né? As moléculas desse corpo vão ficar cada vez menos agitadas. E isso aí faz com que o corpo diminua a sua temperatura. Agora, o corpo que ganha calor, ele recebe energia térmica, a quantidade de partículas ali não pode aumentar nem diminuir. Então, quando ele recebe energia, elas vão ficando mais agitadas, vão mais felizes, mais agitadas. E isso faz com que a temperatura aumente. Se o corpo que perde energia, que perde calor, esfria e o corpo que ganha calor esquenta, vai chegar um momento que as temperaturas vão se igualar. Tá? Então, olha só. Quando a gente falar assim, um corpo ceder calor. Ceder calor a gente vai simbolizar por menos que. Que é calor. Tá? Lembra de quente, calor, quente, sei lá. Mas não sei por que é calor, não, tá? Não tem nada a ver, nem em inglês, né? Porque calor em inglês é heat. Né? Não tem nada a ver com que. Tá? E receber calor, você vai colocar um sinalzinho de mais. Mas o quantum, o calor, ele é anterior ao quantum de energia, de quantidade. Na termodinâmica, ela vem bem antes da quântica, então não faz muito sentido. Só se for de quantidade, né? Calor é quantidade. O que é quantidade de calor, assim, sei lá, igual quantum, né? Que é quantidade. Mas escolher a letrinha Q. O problema da física, um dos problemas da física, é porque tem pouca letra no alfabeto e muita coisa, né? Então você fala Q de calor e depois você fala Q de carga, né? É um saco isso, não é bacana.
Tinha que ter uma simbologia única, né, para as coisas. Usa até outros alfabetos, né? Usa bastante. O alfabeto grego a gente usa demais. Pensa só aqui, ó. Só fazer uma brincadeira aqui. Quer ver? Pegar o alfabeto aqui. Quer ver? Só uma brincadeira que eu já fiz uma vez, olha só. Aqui tá o alfabeto, né? Aí você tá. Pensa na física. O A é área. Área. Né? O A geralmente é a área. B é campo elétrico. Campo magnético, desculpa. C maiúsculo é capacidade térmica. O D maiúsculo não se usa, né? Aí tá vendo? Tem uma letra vaga aí, D maiúsculo, não lembro. Distância, deslocamento, não é, né? O E é campo elétrico, o F é força. O G é constante gravitacional. O H maiúsculo se usa para altura, mas não tem um maiúsculo mesmo. O I maiúsculo é momento de inércia. O J maiúsculo é para o Joule, K maiúsculo é para o Kelvin, L maiúsculo é litro, massa, né? Olha só. E aí acaba, uma hora aqui, ó, A minúsculo, sei lá, para aceleração. B minúsculo também é campo magnético. Vai faltando, uma hora falta, né? Raio, S maiúsculo é de deslocamento, é posição e tal. Então, pensa só, tinha que ter um alfabeto, né? Falando para os meninos decorar. W maiúsculo é watts, o X é coordenada, X, Y, Z são as coordenadas, né? É só ficando cada vez mais. Aí entra o alfabeto grego também, né? Alfabeto grego e de vez em quando tem uns símbolos que ninguém sabe de onde veio, né? Por exemplo, quando a gente fala de trabalho, tem livros que usam um símbolo que não faz sentido, que é um símbolo assim, ó. Esse símbolo não está em alfabeto nenhum, não sei de onde tirar esse símbolo aqui. Né? Vocês já viram esse símbolo, né? Não está em alfabeto nenhum. Tá? Então, na química, esses processos de ceder calores, o pessoal gosta de chamar de exotérmicos, né? E o processo que recebem calor a gente chama de endotérmicos, ok? Então, não vamos mais confundir. Energia térmica é o que você tem, é o que está dentro do seu corpo. Você pode ganhar, você pode armazenar, você pode perder energia térmica e tal. Temperatura é uma grandeza que você mede, que reflete como as moléculas ali estão agitadas ou não. Né? Você tem certeza que você olha para um corpo, se a temperatura dele diminuiu, é porque as moléculas ficaram menos agitadas e por isso e elas têm que ter perdido energia térmica de alguma forma. Se um corpo ganha calor, recebe energia térmica na forma de calor, a temperatura do corpo aumenta. Por quê? Porque energia não é massa, né? Você recebe energia, suas moléculas ficam mais agitadas, a sua energia térmica aumenta e não tem muito para onde ir, né? Você não pode aumentar a sua massa, então você aumenta a vibração das partículas, tá? E legal também lembrar que a temperatura não depende da massa, né? Se eu partir esse iceberg aqui na metade, ó, as duas metades vão ter a mesma temperatura, mas não vão ter a mesma energia térmica, porque a energia térmica depende da massa também. Até aí tudo bem? Essas diferenciações de energia térmica, temperatura e calor? Então vamos entrar aqui nas escalas termométricas. Escala, galera, é uma maneira de medir as coisas, né? O ser humano adora medir, porque para você fazer ciência você tem que medir as coisas, né? E tem gente que acha que vai ficar livre, né? Vou fazer medicina, vou ficar livre da matemática. Não, você vai medir as coisas do mesmo jeito, você vai ter outras escalas, vai fazer pesquisa, toda pesquisa envolve medida, envolve estatística. Praticamente todos os cursos superiores têm estatística na grade. Porque se você vai fazer ciência, você tem que saber estatística. Você quer medir as coisas. E toda vez que você mede alguma coisa, você precisa de uma escala. Então, as escalas termométricas, elas existem para medir temperatura. Para você poder falar, ó, esse corpo aqui tá uma quantidade X mais quente que o outro. Né?
Como é que eu comparo? Como é que eu sei que eu estou com febre ou não? Eu tenho que tirar a minha temperatura. Tira a temperatura aí, né? O pessoal fala. Primeiro que mesmo que não é tirar a temperatura, né? Porque temperatura você não tira nem dá para um corpo. É medir a temperatura. E na verdade não é nem medir, né? O verbo certo é aferir. Porque medir tem a ver com comprimento, tem a ver com área. Tá? Você não mede grandezas que não sejam grandezas relacionadas ao comprimento, tá? Aí você fala aferir. Tá? Mas vamos falar, ninguém fala, né? Vou aferir a sua temperatura. Ninguém vai falar isso, né? Beleza? Bom, já existiram várias escalas termométricas, tá? Várias. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Sobrou 3, tá? O Newton já criou uma escala termométrica para ele, pra vocês terem noção. Aqui, ó, se você pegar a Wikipédia, que é uma fonte hoje em dia, só você olhar assim, ó, você tem as referências, tá aqui, ó, as referências dessa página, tá? Tá em livros, ó. Michael Yunus, termodinâmica, então é do Halliday, esse livro do Halliday toda a faculdade de física usa, tá? Então tem referência, então beleza. Só se olhar se tem referência e você pode confiar ou não na página da Wikipédia. Olha só que bacana. Escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, as que a gente usa, mas já existiu escala Rankine, escala Homer, escala Newton, Delisle e Reaumur. Tá? Então, algumas escalas. Tem aqui as conversões e tal. O que a gente faz? O que a gente usa? Bom, se não existisse os Estados Unidos na Terra, né, o mundo ia ser muito melhor, entre vários aspectos, tá? Mas não existiria ninguém usando Fahrenheit. Porque olha só, quem que usa Fahrenheit até hoje em dia? Tá vendo? Olha só, Estados Unidos, os verdinhos, Estados Unidos, algumas ilhas aqui do Caribe e um país na África aqui, que eu não sei qual que é. Né? Escala Kelvin. Escala Kelvin é uma escala científica. Escala Celsius é a que a gente usa no dia a dia. Vamos ver cada uma delas, tá? Escala Celsius foi esse cabuquinho aqui, ó, Anders Celsius. Morreu jovem, tadinho, olha só. 1701 a 1744, morreu com 43 anos. E ele teve essa ideia de criar a escala Celsius. A escala dele, tá? A primeira escala de temperatura nem foi dele, tá? Fahrenheit é anterior a ele, quer ver? Vamos só olhar aqui. Olha, é de 1701, né? Olha o Fahrenheit aqui, o Daniel Gabriel Fahrenheit, nosso amigo. Ah, não tem uma fotinha dele aqui não? Ele criou em 1724, que é o Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele foi um cientista muito famoso e ele foi mais famoso ainda pelo método de construção de termômetros dele, tá? Ele era um construtor famoso de termômetros. Naquela época era tudo artesanal, tá? Artesanal de verdade, né? Que nem esses trem artesanal hoje em dia, que fala que é artesanal só para cobrar mais caro, né? Lá era artesanal mesmo. Então, vamos pegar a escala Celsius, que é a nossa mais comum, que nós estamos acostumados. O Anders Celsius, o Andrezinho Celsius, ele pensou o seguinte, ó, eu vou criar uma escala, mas eu quero que fique famosa, uma escala que seja fácil de ser utilizada e que qualquer pessoa possa construir um termômetro com ela. Eu não quero um termômetro rebuscado igual ao do Fahrenheit, um caro. Eu quero uma escala que toda pessoa possa reproduzir em casa. Então o que ele fez? Ele pensou no seguinte, ó, se eu quero que toda pessoa possa reproduzir a minha escala, eu vou fazer ela baseada em uma coisa que todo mundo tem em casa, água, né? Todo mundo tem acesso à água em casa. Então ele falou o seguinte, ó, você vai pegar um termômetro, um vidrinho, né? E para criar a minha escala é bem simples. Eu vou criar a escala falando que a temperatura de fusão da água é 0 graus. Na minha escala, 0 graus Celsius. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai ter certeza que o seu termômetro está em equilíbrio térmico
com uma água que está a 0 graus Celsius? Bom, basta você fazer uma mistura. Você vai pegar uma mistura, colocar água e vai socando gelo dentro da água. Vai colocando pedrinha de gelo. Soca gelo mesmo, ó. Enche de gelo até o ponto de ficar do gelo ficar lá embaixo, ó, porque não tem como ele subir mais, né? As pedrinhas aqui embaixo. Igual quando a gente bota gelo no copo, fica uns pedrinhas aqui embaixo querendo subir. Então você vai fazer uma mistura de água mais gelo. Aí você vai colocar gelo e vai notar se ele vai derreter. Se ele estiver derretendo é porque ele está perdendo calor para a água. Então você vai colocando gelo, coloca gelo, até o momento em que você colocar a pedrinha e ela não derreter mais. Quer dizer que inclusive o gelo e a água estão em equilíbrio térmico. Aí você vem cá e soca seu termômetro aqui dentro. Espera o termômetro que ele propôs para as pessoas fazerem, é um termômetro de mercúrio. Espera a coluna de mercúrio, finge que ela está aqui, ó, né? Ela vai diminuir e vai ficar aqui, ó, nesse ponto. Quando ela chegar nesse ponto, quer dizer que está em equilíbrio térmico, ela diminuiu de tamanho e tal. Está em equilíbrio térmico com a água e com o gelo. Ou seja, esse é o zero. Se ele tivesse falado, eu quero que a temperatura de fusão da água na minha escala seja 13 graus Celsius. Tá, poderia ser. Mas a gente ia usar? Provavelmente não. Que as contas iam ficar difíceis, né? Por exemplo, aqui você tem uma escala. Deixa eu voltar aqui. A escala Reaumur é uma escala que usava o zero igual Celsius. Tá? A temperatura de fusão da água na escala Reaumur era zero também. Porém, ele falava que a temperatura de ebulição da água não era 100, era 80. Isso já dificulta as contas. Né? Para quê? Tá? Então o Celsius falou assim, ó, zero para a temperatura de fusão da água. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Isso aqui simboliza a temperatura de fusão da água, ou como a gente chama mais abreviado, é o primeiro ponto fixo da água. Toda substância tem dois pontos fixos. O primeiro ponto fixo é a temperatura de congelamento daquela substância. Para a água, isso vale 0 graus Celsius. E o segundo ponto fixo, você vai colocar lá o seu termômetro, né? Finge que você colocou aqui e a coluna de mercúrio subiu até esse ponto, ó. Tá? Você colocou onde para achar o seu 100? Você colocou numa vasilha com água no fogo. Quando começar a formar bolhas na água e você notar que essas bolhas estão virando vapor, são bolhas de vapor, porque você colocou a água no fogo, né? Você colocou um foguinho aqui embaixo, uma chaminha aqui, ó. Tá? Você colocou ali no fogão. Isso aqui começou a formar bolha e as bolhas estão se libertando. Então está formando vapor aqui em cima. Essa é a temperatura de ebulição da água. É uma água fervendo. Antes de formar a bolha não serve, tem que formar a bolha. Ou seja, você está na temperatura de ebulição da água. Aí você pega o seu termômetro, coloca lá dentro, espera o termômetro entrar em equilíbrio térmico, a coluna de mercúrio que estava lá pequenininha vai aumentar de tamanho. Beleza, você chamou isso de 100. O Reaumur, por exemplo, formou de 80. A gente usa Reaumur? Não, a gente usa Celsius. Por quê? Porque de 0 a 100 você tem 100 graus certinhos, é mais fácil de trabalhar e tal. Então, essa escala Celsius ela foi criada baseada nos pontos fixos da água. É isso que ele queria. Sempre que eu dou essa aula, eu lembro de um aluno que uma vez falou assim, puxa, eu achava que era coincidência. Eu achava que era 0 e 100, né? Que o cara tinha criado a escala e, coincidentemente, a água congelava a 0 e ebulia a 100. Eu falei, nossa, ia ser uma coincidência gigante, né? Não, não é coincidência. É simplesmente porque ele criou para ser assim.
Ok? Estados Unidos e alguns países usam essa escalinha Fahrenheit, que eu sempre esqueço como é que escreve. Aqui, tem um H ali mesmo, estava indo certo. Fahrenheit. É uma escala que o Daniel Fahrenheit, parece nome de artista, de personagem de novela mexicana, né? Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele criou por causa dos termômetros dele, e ele começou a escala bem, sabe? Ele começou com 0,60, baseado nos pontos fixos da água mesmo. Mas ele foi mexendo muito na escala dele, ele não teve uma coisa assim fixa, vai ser baseada nisso. Ele foi mexendo à medida que ele foi melhorando os termômetros dele, e ele foi colocando valores arbitrários para as coisas. No final das contas, no final da vida dele, a escala dele terminou assim, tá? Depois, se vocês quiserem ver a historinha de como ele foi modificando a escala dele, na Wikipédia tem. E é até legal, tá? Para você ver que a ciência também ela vai mudando de acordo com as coisas que você faz. Olha só, o primeiro ponto fixo da água, que equivale a 0 graus Celsius, né, na escala Fahrenheit, é 32 Fahrenheit. Tá? Então, olha só, essa é a fusão da água, né? De tanto que ele mexeu, acabou que no final das contas, o 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, quando você lê isso em Fahrenheit, é 32. E a temperatura de ebulição da água é 212 Fahrenheit. A última mexida que ele deu foi para meio que acertar isso com a temperatura do corpo humano. Já falo sobre isso. E aqui é a ebulição da água. Olha que doideira. O Fahrenheit, ele mexeu tanto. E na escala Fahrenheit, existe aqui, deixa eu pegar, 32, mais ou menos aqui, ó. Aqui está os 100 graus Fahrenheit, né? Os 100 graus Fahrenheit seria limite de temperatura para o corpo humano. É aquele limite onde você começa a ter febre, sabe? Então, na escala Fahrenheit, quando você está com 99 graus Fahrenheit, você não está com febre. Se você passa para 100 graus Fahrenheit, já é considerado um estado de febre. Antes disso é febril, né? Tá? Ele mexeu para ser assim. Então, coisas que são acima de 100 Fahrenheit, quando você encostar, por exemplo, você vai sentir que está quente. Você vai queimar a sua mão. Olha, a lógica do cara é boa. Abaixo de 100 Fahrenheit, você pode encostar que está frio, está de boa, está abaixo da sua temperatura. Por exemplo, vai tomar banho. Água fria é abaixo de 100 Fahrenheit. Fria não, né? Mais fria que o seu corpo, que a sua pele é abaixo de 100 Fahrenheit. Água morna, acima de 100 Fahrenheit. Você tem essa noção com Celsius? É difícil, é mais complicado, tá? Então ele foi mexendo e acabou que existe uma equivalência aqui entre Celsius e Fahrenheit. Tá? Se você pegar, vamos pegar assim, ó, aqui está como se fosse uma linha de temperatura dos graus Celsius. E aqui uma linha de temperatura de Fahrenheit. Você fala graus Celsius e graus Fahrenheit, sem problema nenhum, tá? Não tem essa. Eu tenho um professor de pós-graduação na USP que fala graus Kelvin, não tem problema nenhum. Ele é astrônomo, formado em física. Tá? Não tem essa. Tem professor que não pode falar graus Kelvin. Você fala o que você quiser. O interessante é ser entendido. Tá? 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Tá? Aqui está em Celsius, aqui está em Fahrenheit. 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. E se eu tiver uma temperatura intermediária aqui entre 0 e 100? Por exemplo, eu chego aqui no meu celular e coloco a temperatura ambiente em Fahrenheit. Toda vez que eu olhar, eu vou ter que fazer uma continha, uma conversão, né? Porque eu não tenho a mínima ideia qual que é a temperatura. Eu não tenho noção, porque a gente foi educado em Celsius, né? A gente tem que fazer essa conversãozinha. Como que essa conversão nasceu? Você usa matemática na coisa. Você vai pensar em um teorema de Thales. Olha só.
0 graus equivale a 32, né? 100 graus Celsius equivale a 212. E se eu quiser uma temperatura intermediária, tipo assim, uma temperatura qualquer em Celsius, ela equivale a quanto em uma temperatura em Fahrenheit? Você monta uma regra de conversão. Você vai fazer razão e proporção. Você vai pegar essa distância aqui, ó, essa distância entre esses dois pontos aqui, ó. Quanto que vale a distância entre esses dois pontos? Você pega o ponto de cima e subtrai o ponto de baixo. Tipo assim, se aqui fosse 40 e aqui fosse 10, a distância entre os dois era 30, né? Porque você faz assim, 40 menos 10 dá 30. Tá? Então, se eu quero saber a distância entre dois pontos que estão em cima de uma reta, eu pego um e subtraio o outro. Qual que é a distância entre o 5 e o 3? É 2, porque 5 menos 3 dá 2. Aí eu vou pegar essa distância aqui também. Eu vou comparar essa distância pequena com a distância grande. Olha só. Então, a gente vai fazer aquele teoremazinho de Thales clássico. TC menos 0 está, essa distância pequenininha aqui está para a distância grande, ou seja, 100 menos 0. Assim como TF menos 32 está para 212 menos 32. É assim que faz, né? Razão e proporção. Então fica TC sobre 100 é igual a TF menos 32 dividido por 180. Aí o que eu faço? Eu vou dividir esse 100 aqui por 20. 100 dividido por 20 é 5. Ah, mas você pode? Se eu fizer desse lado de cá, eu posso. Dividir o 100 por 20 deu 5. Divido 180 por 20 dá 9. Aí eu chego na regrinha de conversão que todo mundo conhece, ou não, entre Celsius e Fahrenheit. Né? Que a gente fala que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Complicado. Você pega a prática, você não vai fazer isso de cabeça, né? Porque ninguém merece. Você joga no Google, na verdade, hoje em dia, né, gente? Ninguém vai fazer isso de cabeça. Vai jogar no Google lá e olhar como converter. Você vai chegar lá na Flórida, sei lá, vai lá em Orlando, na Disney. Vai assim, está 60 graus Fahrenheit lá fora. Quente ou frio? Não sei. Aí você fala assim, peraí, 60 menos 32 dá 22. 22 dividido por 9 dá 2, alguma coisa. Né? 22 dividido por 9 é 2, sobra 4, 2,4. 2,4 vezes 5 é 12. E tá frio. 12 graus Celsius. Não é fazer isso de cabeça, você vai jogar no Google, né? Só você fazer assim, gente. Ó, toda vez que você quiser converter uma unidade no Google, você faz assim. Ó. 60F pode fazer para Celsius. Pronto, converteu. Olha lá. 15,55555. Tá vendo? Você pode fazer isso. Então eu quero. Aqui na minha lasanha fala que o forno tem que estar a 180 graus Fahrenheit. Então você tem que colocar o forno a 82,22 graus Celsius. O Google converte essas coisas para você. Mas é bom saber de onde que vem e por que existe essa regra de conversão, né? Por que diabos não posso fazer regra de 3? Porque se você olhar bem, entre o primeiro ponto fixo da água e o segundo na escala Celsius, existem 100 graus. Né? O Celsius fez de 0 a 100. Só que em Fahrenheit, são 180 graus. Então, assim, 1 grau Celsius é desse tamanho.
1 grau Fahrenheit é menor aqui, assim, ó. Quando eu subo 1 grau Celsius, na verdade o contrário. 1 grau Celsius, se eu aumentar 1 grau Celsius, eu estou aumentando 1,8 Fahrenheit. É isso mesmo. Então, o grau Celsius é grandão e o grau Fahrenheit é menorzinho. Cada 1 grau Celsius eu tenho quase 2 graus Fahrenheit. E não é 2, né? Porque se fosse 2 era fácil. Era só pegar, tirar 32 e dividir por 2. Não é 2. Tá bom? Tranquilo? Vocês têm dúvida nesse tipo de conversão? Acho que não, né? Todo professor gosta dessas matérias assim, porque é fácil, né? Aí você dá uma lista de exercícios com 253 mil exercícios para os alunos ficar convertendo uma temperatura na outra. Aí os alunos acham que estão sabendo física, e física não é converter temperatura. Quem converte temperatura é a calculadora, é o Google. Isso não é física. Até porque o Enem não vai cobrar nenhuma, né? Vai cobrar as coisas mais complexas um pouquinho. Tá bom? E tem também a famosa escala Kelvin. Quem fez a escala Kelvin foi o Lord Kelvin, vulgo William Thomson. Esse cara merece uma estátua. O que é isso? Teve o Kelvin Hoff. Ah, teve o Kelvin. Kelvin Física. Aqui, ó. Esse cara, olha a premiação. Gosto da página da Wikipédia dele, só para você ter uma noção das premiações obtidas por ele. Cadê? Vamos pegar aqui. William Thomson, Lord Kelvin. É fácil. William Thomson era o nome dele. O cara era tão foda que ele ganhou título de nobreza do rei da Inglaterra na época, tá? William Thomson, primeiro Barão Kelvin. Olha isso aqui, os prêmios, né? Prêmio Smith, medalha real, medalha Keith, prêmio né? Ele não ganhou o prêmio Nobel porque eu acho que ele é anterior ao prêmio Alfred Nobel. E tem aqui a assinatura dele. Acho legal essas páginas, dá até para você ver como o cara assinava, né? O que ele fez? Ele fez muita coisa. Ele trabalhou, mas ele trabalhou principalmente na parte de termodinâmica. Tá? Ele é posterior ao Fahrenheit, ele é posterior ao Under Celsius, né? Tá vendo? Ele nasceu em 1824, os caras eram de 1700 e pouco. O que ele pensou? Bom, já que a temperatura reflete o grau de agitação médio das partículas de um corpo, né? Se eu tirar a energia, a temperatura diminui. Se eu remover energia térmica, a temperatura diminui. Mas a energia é finita, energia não é infinita. Então a quantidade de energia dentro de um corpo é finita. Ele pensou o seguinte: então, teoricamente, eu consigo tirar toda a energia presente num corpo. E se eu tirar toda a energia presente num corpo, as partículas não vão ficar agitadas. Elas vão parar. Que temperatura seria essa na qual as partículas de um corpo estariam paradas? Essa foi a ideia dele. Então ele baseou a escala dele no que ele chamou, esse ponto ele chamou de zero absoluto. Tá? Então ela é baseada no zero absoluto. O que é isso? Seria aquela temperatura na qual as partículas de um corpo não teriam energia nenhuma, energia térmica zero, e ficariam paradinhas. Só que hoje a gente sabe que essa ideia aqui é uma ideia só como referência. Esse zero absoluto é uma coisa inatingível. Já foi provado que a matéria ela precisa vibrar para existir. Ah, mas e se? Não existe e se na física. A matéria, como nós conhecemos, nesse universo, pode ter em outro universo, nesse nosso aqui, ela só existe se ela puder vibrar. Mas o Kelvin fez vários experimentos e tal, e descobriu que essa temperatura, se ela pudesse ser atingida, mas ela não é, ela seria de menos 273 graus Celsius. Então imagina o seguinte:
Imagina um termômetro aqui em Celsius. Aqui em cima eu tenho 100 Celsius, 0 Celsius, que são os pontos fixos da água. Aí o Kelvin falou assim, ó, se você conseguir tirar toda a temperatura de um corpo, toda a energia de um corpo, a temperatura desse corpo seria de menos 273 graus Celsius. E não tem nada abaixo disso, porque não tem como eu tirar mais energia do que isso. Então, né, tá zerado, tá parado. Então, menos 273 graus Celsius. Esse é o zero absoluto. Não dá para chegar lá. O que ele fez então? Não vou ficar trabalhando com número negativo, não. Tem preguiça de trabalhar com número negativo. Então ele simplesmente fez isso aqui, ó. Ele criou a escala dele, escala Kelvin. Só que nesse ponto aqui a gente vai usar tipo aquela parte da matemática. Isso aqui é uma bolinha aberta. Você não chega nessa temperatura, tá vendo? Você pode chegar muito próximo disso, mas você não chega. Então esse menos 273 graus Celsius, ele simplesmente chamou de zero Kelvin, que é o zero absoluto. É inatingível, por isso que tem uma bolinha aberta aqui. Você pode chegar muito próximo disso. Tá? Hoje já se chega em 0,0001 Kelvin. Tem 4 zeros, depois tem 1. Tá? Mas não se chega em 0 Kelvin não, porque você precisa ter uma energiazinha, que é a energia de repouso. A própria matéria tem energia, então você nunca vai ter a temperatura zerada mesmo. Aí presta atenção. Se ele chamou o menos 273 de zero, automaticamente o menos 272 passa a ser quanto? 1. Se o menos 273 é zero, quando eu subo 1 grau Celsius, eu vou para 272 negativo, ou 1 Kelvin. Se eu subir mais 1 grau, eu vou para menos 271, que seriam 2 Kelvin. O menos 270 seriam 3 Kelvin, e assim por diante. O que ele fez para criar a escala Kelvin? Ele pegou a escala Celsius e simplesmente somou 273 em todos os graus. Olha lá. Ele foi somando 273 na escala Celsius toda para que não tivesse zero e não tivesse número negativo. Então, se eu pego o 0 Celsius e somo 273, aquela temperatura de fusão da água passa a ser 273 Kelvin. Se eu pego a temperatura de ebulição da água e somo 273, o que era 100 passa a ser 373. Ou seja, quando eu quero uma temperatura em Kelvin, é simplesmente eu pego a temperatura em Celsius e somo 273 graus. E aí acabou. Ok? De boa? Então, se não tem dúvidas, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo aí, 10 minutinhos para respirar, para tomar uma água, para fazer um alongamento, para voltar aos níveis de serotonina do cérebro, senão você não, acho que é serotonina mesmo, senão você não consegue concentrar no restante da aula. Não adianta ficar estudando diretaço, né? Tem que dar uma pausazinha. E aí a gente volta daqui a pouquinho. Não precisa sair da chamada, que agora eu tô pagando, e aí não tem limite de tempo mais, tá bom? Vamos só desligar a câmera aqui e a gente volta a hora que for 7h40. Até daqui a pouco, gente. Vai pensando aí nas escalas. Uma das consequências, né, do aumento da temperatura é a dilatação e a contração dos corpos. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, uma coisinha para vocês verem. Ó. Aqui seria o estado sólido, né? Vou colocar aqui esse é neônio que está aqui. Estado sólido. As partículas estão vibrando, não sei se dá para vocês perceberem aí que as partículas estão vibrando. Está aqui em 14 Kelvin, né? O neônio, para ele existir na... Vamos colocar água aqui, né?
Ó, 146 Kelvin. O que é isso? 146 Kelvin é menos 127 graus Celsius. Olha só como as moléculas estão juntas, né? Elas estão vibrando, mas elas estão juntinhas, é o estado sólido da matéria. Você pode ver que as moléculas vibram, mas elas não saem do lugar. Se eu esquentar aqui, ó, menos 32 graus Celsius, 4 graus Celsius, né? Tá bem rápido isso aqui. Aí ela já virou líquido, ó. Olha, eu vou esfriar. Olha que legal. A água, quando ela esfria, né? Você viu que ela ocupa um espaço maior. Vou esquentar de novo, ó. Agora eu vou esfriar. Quando ela esfria, a estrutura molecular dela faz com que ela aumente de tamanho. Olha que legal. A água tem essa doideira, né? Mas se eu esquentar ela demais, vocês podem ver que uma hora ela vai começar a se soltar nela, ó. Olha lá, uma molécula já virou vapor aqui, ó. Né? E aí o negocinho vai ficando cada vez mais maluco e vai soltando cada vez mais e tal. Tá? O estado da matéria depende diretamente da temperatura. Que gás, líquido, sólido. Tá vendo? Mas no estado sólido, se eu consigo esquentar um corpo um pouquinho mais, ó, as moléculas ficam mais agitadas e acabam ocupando um espaço maior do que ocupariam em outro estado da matéria. Então, basicamente, a dilatação ou a contração térmica tem a ver com agitar mais ou agitar menos. Tá? De maneira geral, vamos colocar assim, porque existem algumas exceções, tá? A água é uma delas. De maneira geral, e aí eu vou deixar uma videoaula para vocês só sobre a água, uma coisa extra para vocês. De maneira geral, que eu gravei para os meus alunos do 9º ano, então é uma linguagem bem acessível e tal. De maneira geral, as dimensões de um corpo são proporcionais à sua temperatura. Ou seja, se a temperatura aumenta, as dimensões. O que é dimensão, né? Comprimento, altura e largura. As dimensões de um corpo são proporcionais à sua temperatura. Aí, galera, não fica decorando fórmula por fórmula, não. Entende a estrutura da fórmula. Tá? Porque isso aqui é legal de saber, já caiu no Enem, tipo assim, fórmula mesmo caiu uma vez. Agora, dilatação térmica, contração térmica já caiu mais vezes, mas fórmula mesmo, uma vez só no Enem. O que você tem que entender? 3 fatores influenciam nessa dilatação ou nessa contração. O primeiro, acho que é o mais intuitivo. A variação de temperatura influencia. Óbvio, se eu aumento muito a temperatura, é de se esperar que essas dimensões de um corpo vão aumentar muito, né? O objeto vai aumentar de tamanho, pra caramba. Ah, mas é visível? Olha, a olho nu não é visível não. Mas é considerável. Eu vou mostrar um experimentozinho aqui clássico para vocês, tá? Um videozinho. Outra coisa, se eu esquentar muito, dilata muito, se eu esfriar muito, contrai muito. Outra coisa, o material do qual o objeto é feito. Claro, cada material tem uma estrutura atômica diferente, então é claro que cada material vai reagir de uma maneira diferente. E outra coisa, que é menos intuitivo um pouco, as dimensões iniciais. Como assim? Basicamente é o seguinte, coisas maiores dilatam mais, tá? Porque tem mais matéria, vai precisar de mais espaço e tal. Então, as dimensões iniciais. Essas 3 coisas são os fatores que você vai considerar na hora de calcular ou de achar valores de temperatura, tá?
Então, variação de temperatura é o nosso ΔT. Quanto maior for o ΔT, mais dilata. Quanto menor for o ΔT, mais contrai. O material ele vai ser representado por valores tabelados, que são alfa, beta e gama. Tabelados. E as dimensões iniciais são L0, A0 e V0. Como assim? Eu vou mostrar as formas para vocês. É sempre comprimento inicial, área inicial ou volume inicial. Mas lembra, depende da variação de temperatura, depende do material do qual o objeto é feito e depende também das dimensões iniciais. Olha só, vocês já viram um experimento que acho que todo laboratório tem, que é um experimento muito simples, que é a dilatação de uma esfera que passa por um anel e depois ela para de passar pelo anel? Olha só. Vou colocar aqui para vocês. Oh, pera. O negócio aqui. Vê se o áudio para vocês vai aparecer. Quer ver? Estão escutando? Não escutaram? Então vamos ver se é aqui. Por que a esfera não atravessa o anel de gravizande quando a colocamos no fogo? Sim ou não? Sim. Então beleza. Esse anel de gravizande é o nome do cientista, tá? Observe que a esfera de metal atravessa sem qualquer dificuldade o anel de gravizande. Mas o que acontece quando a colocamos no fogo? Ela não é mais capaz de atravessá-lo. Por que isso acontece? Para responder, a gente precisa pensar que a esfera é constituída por átomos. Qual modelo atômico pode nos ajudar a explicar o que aconteceu? O de Dalton, certo? Pois no modelo de Dalton, os átomos são esferas que têm seu tamanho atrelado à natureza da substância que constitui. Por exemplo, se a esfera é de ferro, os átomos são de ferro e todos os átomos serão do mesmo tamanho, pois todos são de ferro. Ao aquecer a esfera, ela não se transforma em outra substância, portanto, os átomos continuam sendo os mesmos. O que muda é a distância entre eles. Quando a esfera é aquecida, seus átomos aumentam o grau de agitação e, com isso, ficam mais afastados um do outro. Como resultado, a esfera aumenta de tamanho, ou seja, dilata. Para que ela volte... É claro que a olho nu, né? Nós estamos percebendo aqui, a olho nu a gente não vê nada, né? Mas esse anel, que é um anel de gravizante, é um experimento proposto pelo gravizante, mostra para a gente que ao aumentar a temperatura, a gente vai ter um aumento significativo do volume da esfera a ponto de não passar pelo anel. Antes passava, quando estava frio. Tá? Então, olha só. Se eu quero calcular uma variação, delta na física, essa letrinha grega, né? Delta, parece um triângulo, mas é uma letra. Para os gregos era uma letra. Tá? Então, o delta da dimensão que você quer. Então, por exemplo, se eu quero calcular o delta do comprimento, o delta da área, então é o delta da dimensão que você vai calcular. Como que você calcula ele? Você pega a dimensão inicial, tá? Então você vai pegar L0, A0 ou V0, L0, A0 ou o V0, vai multiplicar pelo coeficiente, vamos chamar de coef. O L0 tem o seu coef, o A0 tem o seu coef, o V0 tem o seu coef. E depois você multiplica por variação de temperatura. Então, por exemplo, se o exercício estiver te pedindo, eu tenho uma barra aqui, eu esquentei essa barra e ela aumentou de tamanho. Bom, uma barra aumenta de tamanho, então ela aumentou o comprimento dela. Aí você vai pensar assim, então peraí, é uma variação de comprimento. L na física é comprimento, tá? Beleza. Então é o L0
vezes o coeficiente do L0, que é o alfa, que é o primeiro, vezes o ΔT. Olha só. Esse tipo de dilatação aqui é o que a gente chama de dilatação linear. A gente vai fazer exercício com isso aqui, vocês vão ver. Dilatação linear. São objetos tipo assim, um cabo, um fio, uma corda. São objetos que são muito compridos, tá? Muito mais compridos do que outros. Aí vamos supor que o outro exercício fala assim, eu tenho uma chapa metálica aqui, um tampo de uma mesa, um piso que está no chão e tal. E eu esquento ele. Qual a variação da área dele? Então, olha só, a variação da área, a variação da dimensão, é a área inicial vezes o beta, que é o segundo coeficiente. Ó, o alfa é do comprimento, o beta é da área, vezes o ΔT. Não mudou nada. Ó. Essa é a dilatação superficial. Superfície e área é a mesma coisa, né? A gente chama de superficial. Eu tenho um líquido dentro de uma garrafa. Vou esquentar esse líquido. Ele vai aumentar de tamanho. A garrafa também vai aumentar de tamanho. Qual que é a variação do volume? Então, variação do volume, a variação da dimensão que eu quero, é o volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. As fórmulas são exatamente iguais, tá vendo? É a mesma estrutura de fórmula. Então, você tem muita fórmula para decorar para o dia do Enem, né? Então você tem que entender a estrutura da dilatação. A dilatação ela é causada pela a variação do comprimento depende do comprimento inicial, a variação da área depende da área inicial e a variação do volume depende do volume inicial. Cada material tem o seu coeficiente. É tabelado, eu vou colocar a tabelinha aqui para vocês verem. Tá? Não tem que decorar, você só tem que lembrar o seguinte. Dilatação linear é uma dimensão só, né? Só um comprimento. Então eu vou ter o alfa. A dilatação superficial, que é da área, ela é composta por duas dimensões. Duas dimensões, então eu não vou ter o alfa, eu vou ter 2 alfas. 2 alfas é o nosso beta. Vocês já devem lembrar disso aí. Quem já viu isso aí, né? Então, tá vendo? Aqui eu tenho um alfa porque é área, é comprimento. Aqui eu tenho beta porque eu tenho área. Área é comprimento vezes altura, né? Base vezes altura e tal. E na dilatação volumétrica eu tenho outro coeficiente, que é o gama. Uma letra grega parece um L de cabeça para baixo. O beta é o dobro do alfa. E o gama é o triplo do alfa. Então é o seguinte, se eu te der uma tabela de coeficientes, deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma tabelinha aqui qualquer de coeficiente. É valor tabelado, você não precisa decorar, tá? Não preocupa com isso não. Aqui, ó. Essa parte da física, qual que é o conceito associado a ela? Você tem que saber que a dilatação depende dessas três coisas, né? Isso é o mais importante. Isso aqui é o mais importante. Calcular não é tão importante, mas você tem que entender o que significa os coeficientes, tá? Olha só. Aqui está uma tabelinha de alfas. Ó. O que significa? O que significa o alumínio ter esse coeficiente aqui, ó, e o cobre ter esse aqui? Bom, dá para ler aí, deixa eu aumentar para ficar melhor de ler. Dá para vocês verem aí que o alumínio tem um coeficiente de 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Não precisa nem preocupar, chama graus Celsius recíprocos. É só a unidade do coeficiente. Enquanto o cobre tem 17, o ferro tem 12, tudo vezes 10 a menos 6. O vidro tem 8, o chumbo tem 29. Cada material
reage à dilatação térmica de uma forma diferente. Né? Então, se eu esquentar aço e ouro, o ouro ele tende a dilatar mais do que o aço, mas depende do comprimento inicial, depende da variação de temperatura também. Esse alfa aqui é o linear, tá vendo? Se eu quiser o beta de um material, basta eu duplicar o alfa. Então, por exemplo, qual que é o beta do alumínio? O beta do alumínio é o dobro de 22 vezes 10 a menos 6. Então, vai ser 44 vezes 10 a menos 6. O beta do cobre é 34 vezes 10 a menos 6. E o gama, que é essa letra grega esquisita aqui, é o triplo do alfa. Então, se eu pegar o gama do alumínio, é 66 vezes 10 a menos 6. O gama do cobre é 51 vezes 10 a menos 6. E assim por diante. Tá? Não tem segredo nenhum. O beta é o dobro do alfa e o gama é o triplo do alfa. Então você poderia até aqui, se tivesse um tempo sobrando aí, ó, calcular os betas e os gamas de todos esses materiais. Beta é só multiplicar por 2 e o gama é só multiplicar por 3. Se quiser aí completar sua tabela depois, fiquem à vontade. Isso acontece, gente, para facilitar a nossa vida. Tipo assim, você não vai ter tabelas de alfa, de beta e de gama. Você vai ter tabelas simplesmente de alfa. Porque o gama e o beta é fácil de obter, né? Qualquer multiplicaçãozinha aí já te pega. Por exemplo, vamos pegar uns esporádicos aqui. O gama da platina, 27 vezes 10 a menos 6, que é 9, multiplica por 3. O beta do chumbo, 58 vezes 10 a menos 6, que é 29 vezes 2. Né? O gama do aço, 36 vezes 10 a menos 6. E o beta do zinco é 50 vezes 10 a menos 6. Tá vendo? Só multiplicar aí por 2 ou por 3, que aí acabou, não tem segredo. É bem de boa. Ok? E aí você vai lembrar daquelas equações de acordo com o que o problema pediu. Tem um porém, uma coisa que pega muita gente. O próprio vídeo que eu passei para vocês já falou. O que muda numa substância é a distância média das partículas quando você esquenta ou quando você esfria. Então, não é o tamanho da partícula. Tem aluno que escreve, né, bota numa prova aberta que o tamanho das partículas muda e tal. Não. É a distância média entre as partículas que vai mudar. Primeira coisa. Então, o que muda na dilatação e na contração é a distância média entre as partículas. Outra coisa, todos os objetos dilatam em todas as dimensões, é a distância média entre as partículas. Mas a gente fala que um objeto dilata linearmente para facilitar a nossa vida. Tá? Então a gente fala, um cabo ele dilata linearmente. Mas se te perguntar assim, mas a dilatação dele é só linear? Não. Toda dilatação é, na verdade, volumétrica. Só que, pensa num cabo, uma corda, um fio. Ele tem um comprimento muito maior do que a altura e a largura. Então, falar em dilatação volumétrica para um cabo é desperdício de neurônio. Você não precisa calcular isso, é bobagem. Então, você acaba desprezando as outras dimensões. Então, pelo formato, você já sabe. Se você tem um objeto que é muito comprido, assim, ó, tipo um cabo, um fio, alguma coisa assim, ó, ele é muito comprido em comparação com as outras duas dimensões. Você vai trabalhar com dilatação linear com ele. Você vai considerar a dilatação
no comprimento, porque o diâmetro dele, a largura, a altura é muito pequeno. Se você tiver um objeto que é uma chapa, uma folha de papel, um tampo de uma mesa, né? No qual a terceira dimensão ela é pequena em relação às outras, então tipo assim, aqui eu tenho um piso, o piso ele uma chapa de metálica e tal, está vendo? Aqui o que interessa para mim é o comprimento inicial, mas aqui o que interessa para mim é a área do objeto, porque eu tenho duas dimensões muito grandes e uma terceira dimensão pequena. Então, quando eu for trabalhar, eu não vou olhar só para o comprimento, eu vou olhar para a área. Mas eu também não preciso olhar para o volume, porque o volume dele é- 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 a largura dele é muito pequena, não preciso trabalhar com volume. Agora, se eu tenho um objeto tipo assim, ó, já não é um tampo, já não é um paralelepípedo, por exemplo. Ó, ele tem três dimensões bem consideráveis, ou uma esfera, qualquer coisa que seja assim, ó. Comprimento, largura e altura são dimensões muito parecidas. Então eu não vou olhar para o comprimento só, não vou olhar para a área só, eu vou olhar para o volume. Então é uma dilatação volumétrica. Então o formato do objeto importa. E detalhe, líquidos não dilatam linearmente e não dilatam superficialmente. Quando for líquido, só dilatação volumétrica, tá bom? Então os líquidos sempre dilatam volumetricamente. E aí tem aquela pegadinha de sempre, né? Toda dilatação de líquido traz uma pegadinha. Vocês já devem ter feito alguns exercícios sobre isso quando o professor vai explicar essa matéria. Imagina que aqui você tem um copo. E aí você enche esse copo até o talo com algum líquido. Mas bem assim, ó, bem no talo mesmo, assim, ó, né? Vai lotar ele de água aqui. Enche ele de água. E aí você coloca ele no fogo. Vai chegar um momento em que essa água vai começar a escorrer aqui, ó. Vamos supor que você vai fazer um negocinho assim, vai ter um biquinho aqui, ó. Pra você conseguir coletar essa água que escorrer. Ela vai começar a gotejar aqui, ó. E aqui você coloca um recipientezinho para você coletar essa água. Por quê? Porque como você colocou até o talo, né, de água, aí você fala assim, quando eu esquento, a água dilata e aí ele vai começar a realmente gotejar aqui. Eu vou coletar isso aqui. Qual que é o erro comum? É você achar que isso aqui que transbordou, né, porque estava muito cheio, isso aqui que transbordou representa a dilatação da água. Está errado, não está? Isso aqui que transbordou não representa diretamente a dilatação da água. Representa o quê? Quem sabe me dizer? Isso aqui, ó, não representa a dilatação do líquido. Não totalmente. Tem a ver com a dilatação do líquido,
Mas se eu falar aqui, por exemplo, transbordou 10 ml, então a água dilatou 10 ml, eu estou errando aí em um ponto. Em que ponto que eu estou errando? Quem consegue me dizer? O recipiente também está dilatando? Exatamente, o recipiente também dilata. Isso aqui que transbordou, a gente fala que é uma dilatação aparente. É assim que a gente chama. Isso aqui representa a quantidade de líquido que dilatou a mais do que o recipiente. Porque pensa só, se eu esquentasse, coloquei até o talo ali na boca mesmo do negócio, e esquentasse e o líquido e o recipiente dilatassem exatamente o mesmo tanto, ia transbordar? Não. A cada 1 ml que o líquido dilatasse, o recipiente dilatava também. Então nunca ia transbordar. Essa dilatação aparente aqui, ó, que a gente pode chamar de ΔV AP de aparente, ela representa o tanto que dilatou a mais, que o líquido dilatou a mais do que o recipiente. Então, se a gente for trabalhar com essa ideia de dilatação aparente, a ΔV aparente significa o tanto que transbordou. Como é que eu faço essa conta? Eu pego a dilatação do líquido e subtraio a dilatação do recipiente. ΔV do recipiente. Como assim? Ó? Imagina, se o líquido dilatar 20 ml e o recipiente também dilatar 20 ml, não transborda nada. Mas se o líquido dilatar 20 ml e o recipiente dilatar só 18, pensando assim, vai transbordar 2. Entenderam? Se o líquido dilatar 15 e o recipiente dilatar 1 só, derrama 14. Aí se o recipiente não dilatar nada, aí tudo bem, aí a dilatação aparente é igual à dilatação real do líquido, né? Tá bom? Tranquilo? Vamos pegar alguns exercícios aqui dessa nossa apostilazinha para a gente fazer juntos aqui, para fixar o conteúdo de hoje. O primeiro aí dessa aula, da apostila, aula 2, tá? Essa nossa aula. Um sistema isolado termicamente do meio possui 3 corpos, um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após certo tempo, verifica-se que a temperatura do ferro e do alumínio aumentaram. Então você tinha 3 recipientes. Um recipiente lá fechado, assim, né? Ó, imagina que você tem uma caixa isolada termicamente do resto do universo. Lá dentro você tem um bloquinho de ferro, um bloquinho qualquer, pode ser o tamanho que vocês quiserem, um bloquinho de alumínio e outro de cobre. Aí você percebe, cobre é Cu, né? Cu. Você percebe que, ó, após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Então, eu vou colocar uma setinha para cima aqui. Ó, você teve uma variação positiva no ferro de temperatura e uma variação positiva no alumínio. Olha a lógica do negócio. O corpo de cobre também aumentou a sua temperatura? Uai, se os 3 corpos aumentassem a sua temperatura, essa energia estava vindo de onde? Como que em um sistema termicamente isolado, 3 corpos aumentam de temperatura? Eles estão criando energia? De onde? Tirando de onde? Porque, olha só, se o ferro aumentou a temperatura e o alumínio também aumentou a temperatura, isso só pode acontecer porque houve calor. Opa, vamos fazer uma setinha. Houve calor do ferro do cobre para o alumínio e houve calor também do cobre para o ferro. Porque para a temperatura aumentar, eu tenho que receber energia térmica. Se o sistema é termicamente isolado, eu tive que receber de alguém. O alumínio e o ferro aumentaram a temperatura, eles tiveram que receber do cobre. Então, obviamente, a temperatura do cobre diminuiu, tá? Eu vou colocar um ΔT para baixo aqui, ó,
mostrando que a temperatura dele caiu. O corpo de cobre ganhou o calor do alumínio. Não, o cobre, ele cedeu energia. Então ele recebeu o calor. O corpo de cobre cedeu o calor para o corpo de alumínio e recebeu do corpo de ferro. Não. Ué, peraí. Tá faltando? Será que eu esqueci de copiar alguma coisa? Ó, o corpo de cobre ganhou o calor do corpo. O corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu do corpo de ferro. Ué, o que eu tô pulando aqui, gente? Tô esquecendo alguma coisa aí? Deve ser o conceito de calor específico, não? Não, é porque Essa questão. Peraí, deixa eu conferir essa questão, ver se tem algum erro aqui, peraí. O texto dela tá esquisito, porque não tem alternativa Qual a certa. alternativa é aí embaixo? Não tem, tá vendo ali, ó? Não tem não. Tem, em cima do 2, ó, o corpo de cobre. Porque tá fora. Ah, verdade, aqui, ó. Tava pequenininho, tava isolado da questão. É, porque eu não copiei ela também, por isso que eu não vi, ó. Por isso que eu tô falando, tá vendo? É que eu não copiei ela não. Então deixa eu copiar. Por isso que eu falei, você tá errado. Verdade, valeu aí, ó. Então tem uma letra E aqui, ó, que eu tinha esquecido de colocar aqui. Porque todas estavam erradas, né? Porque olha só, o corpo de cobre recebeu calor para o corpo de alumínio? Não. O corpo de cobre permaneceu com a mesma temperatura? Não. O corpo de cobre diminuiu sua temperatura. Ele tem que ter diminuído porque ele cedeu calor para os outros dois, né? Então ficou faltando essa letra E aqui, ó, isolada aqui, que tem um espaço aqui que não devia ter. Ó, essa aqui é de conversão, vai aplicar a fórmula só. Essa aqui é legal para vocês verem esse tipo de questão, ó, de dilatação. Duas barras A e B com coeficientes de dilatação linear alfa barra é dilatação linear, né? Com coeficientes de dilatação linear alfa A e alfa B, tanto é que falou alfa, né? Apresentam comprimentos iniciais diferentes a 0 graus Celsius. O da A é o dobro do da B. Então, olha só, peraí. Aqui tem uma barra A, e eu vou chamar, e aqui tem uma barra B. Vou colocar mais ou menos assim, ó, barra B. Se eu falar que o comprimento da B é L, o da A é 2 L's. Porque ele fala, ó, o da A é o dobro do da B. Né? Então, se aqui é L, aqui é 2 L's. As barras, ao sofrerem igual aumento de temperatura, apresentam igual dilatação linear. Então, eu vou aumentar aqui ΔT para essa e vou aumentar o mesmo ΔT para essa. Ó. O mesmo aumento de dilatação para as duas. Apresentam igual dilatação linear. Então, o que você faz? Você vai escrever. Dilatação linear é a variação do comprimento. Então, se a variação do comprimento depende do comprimento inicial, depende do coif, que é alfa nesse caso, e do ΔT. Aí você tem que traduzir português para matemática. As barras, ao sofrerem igual variação de temperatura, apresentam igual dilatação linear. Então, o ΔL da A é igual ao ΔL da B. Traduzir o português para matemática. O que é o ΔL da A? Bom, ΔL é L0. Olha só, o comprimento inicial da A, a gente falou que é 2 L's. Vezes o alfa A, que é o coeficiente da A, que está aqui em cima, alfa A e alfa B. Vezes o ΔT. O que é o ΔLB? É o L inicial do B, que a gente falou que é só L, vezes o alfa B, vezes o ΔT. Só que o ΔT é igual, então eu corto aqui fora, ó. E eu tenho um L aqui, ó, que está dos dois lados também. O que sobrou? Sobrou 2 alfas A
igual a alfa B. Então, qual que é a alternativa certa? Alfa A igual a 2 alfa B? Não, é o contrário. Alfa A é igual a alfa B? Não. Ah, é a letra C, ó. Alfa A, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Quer dizer que o coeficiente da barra A é metade do da B. Para compensar o fato dela ser maior, né? Ela é maior, mas ela tem metade do coeficiente. Então, quando eu aqueço as duas, elas vão apresentar igual variação de tamanho. As duas vão aumentar 2 centímetros, por exemplo. Tá? Elas vão aumentar a mesma quantidade de tamanho. Não quer dizer que elas vão ficar com o mesmo tamanho final, mas vão aumentar o mesmo tanto. Tranquilo? Então eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios de sala, pelo menos, que ó, o 2, o 4 e o 5. O 5 é o mais difícil, tá? Se vocês conseguirem fazer o 5, vocês estão Einstein nessa matéria. Se não conseguir, me manda no grupo que eu resolvo para vocês, ajudo vocês a resolverem, tá bom? Igual o pessoal me manda aqui, ó, a Melissa me mandou, Bud, o que eu fiz de errado? Eu sei, ela sempre me manda, aí eu vou olhar o que ela fez de errado, respondo para ela e tal, no privado, ou para vocês no grupo também, tanto faz, tá bom? Não, fiquem à vontade para me encher, entre aspas, me encher o saco no Telegram, que eu tô aqui para isso, eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa, alguma consideração? Bom, então, até a próxima aula nossa. Boa noite, descansem bastante. Tenham uma boa semana, até quarta-feira, né? Obrigado, Rair. Eu vi que você compartilhou no Instagram lá, obrigado. Sempre que vocês puderem compartilhar uma tela, alguma coisa aí para me ajudar, fazer propaganda é bom. Marketingzinho, né? Tchauzinho, gente. Um abraço para vocês, tá? Até a nossa próxima aula.